No Oriente havia um sábio e rico homem. Sua piedade, sabedoria e riquezas eram conhecidas por todos. Mas Deus decidiu fazer da vida de Jó uma expressão de sua soberania, contrariando a sabedoria meritória dos sábios. Fez de Jó, pelos meios improváveis e desconhecidos, uma expressão de sua graça em se revelar, fazendo-se conhecido não só de ouvir falar. O sofrimento de Jó colocou em dúvida os pensamentos cultos que se conhecia. O homem naturalmente raciocina com as coisas tangíveis e imagináveis. Mas no caso de Jó, o assunto estava acima dos céus, fora do alcance da pretensa sabedoria humana. Em Jó, a fragilidade humana é escancarada, os limites do conhecimento são denunciados. A soberana vontade de Deus é, em glória, apresentada. Sem pedir licença ou dar justificativas, Deus aplica na vida de Jó suas misteriosas e excelsas obras, frustra a sabedoria do homem e, através de suas obras, na vida do frágil homem, expõe e dá ordens a enormes seres celestiais. Os questionamentos humanos são infantilidades e até irracionalidades diante de Deus. Mas quando Deus, em linguagem humana, faz perguntas aos homens, os fundamentos da vida são expostos. A pueril existência é recobrada. A grandeza dos limites da criação é sabida. Cale-se o homem. A imaginável ideia da existência do que não se pode pensar expõe o nada da sabedoria humana. Resta ao homem, em vergonha e insignificância diante de Deus, se curvar mudo e com a boca tampada. Mas Jó, mesmo sem as seguranças fundamentais de sua vida, tendo sua existência como que revirada por um redemoinho, humilhado no fim de si mesmo, pôde, em um relance espiritual e profético, falar de coisas impensáveis e que habita a eternidade, que não era para o seu tempo, mas que é causa de salvação e glórias mais elevadas. Disse: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros, o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Quando consideramos quem está falando e em que situação está falando e sobre quem e o que se está falando, esta é uma das poesias proféticas mais lindas. Jó diz que ele sabe. Ele fala posicionado em um estado de certeza de fé, uma convicção não apoiada em sabedoria e condição humana, uma inspiração concedida mediante um alto preço, segurado em pé nos limites da vida, uma fala que sai do fundo de sua alma, com rebuscado esforço de seus pulmões, voz audível somente nos limites de sua força, mas que ressoa nas camadas espirituais onde espíritos param para aprender. Jó sabe. Ele sabe que existe o Redentor, singular, incomparável e eterno. Ele vive. A morte foi vencida quando a vida entrou nela. Jó diz que ele, seu Redentor, se levantará sobre a terra. Mesmo Jó vivendo na época dos patriarcas, aponta para o dia da encarnação do Verbo. Aponta para a ressurreição do que venceu a morte. E Jó não para, ele aponta para mais além. Diz que mesmo sua morte, a decomposição de sua carne não impedirá de ver
Ele, em fé, diz que após morrer, irá ser ressuscitado em um novo corpo, para que em sua carne ver Deus. Apontando para sua consciência futura, diz: vê-lo-ei por mim mesmo. Diz que nesse dia, quando seus olhos verem, ele contemplará. O estado de contemplação e admiração nos conduz à adoração. Jó diz que essa visão é o que o move, é a força de sua alma, é o ápice de seus anseios. Em nosso vulnerável estado humano, o que nos lança de antemão no gozo das realidades eternas é a visão em sólida fé do Redentor. Não há sofrimento, não há morte ou iminente possibilidade de morte que possa sufocar a alegria de vermos a realidade da nossa participação no amor de Deus, na comunhão de Cristo Jesus e consolação do Espírito Santo. Essa visão nos lança para a percepção de nossa realidade em Cristo, que vai além desta breve vida humana. Nesse estado, em Cristo, e de olhos abertos, os sofrimentos se tornam pueris, passam com o sopro do fôlego de vida humana, e o que fica é o gozo da presença do Redentor. A grande voz de triunfo da Igreja é dizer: nosso Redentor vive, está no trono, sendo soberano sobre todas as coisas, e voltará em grande e triunfante glória, e buscará sua Igreja, noiva amada. Todo olho verá, todos os seres e coisas saberão das glórias do Cordeiro e sua noiva. Aleluias, aleluias.